Meus irmãos, que a paz do grande arquiteto do universo esteja com todos nós agora e sempre. É um prazer mais uma vez estarmos aqui unidos, procurando levar esse Evangelho de Jesus a todos aqueles que fazem a Casa Espírita, Centro Espírita União Divina. Então, é nesta união que nós estamos trazendo esse Evangelho de Jesus e levando a todos aqueles que de boa vontade estiverem com os corações abertos e com a mente aberta e com o espírito aberto para que possa entender e compreender. Pois bem, o nosso tema de hoje está designado sobre desigualdade da riqueza. O que seria desigualdade da riqueza? Nos dias de hoje, como não somente dias de hoje, mas especialmente durante toda a nossa trajetória de vida, nós estamos nos deparando com situações desse porte. Desigualdade da riqueza. Interessante, né? Nós gostaríamos que tudo fosse igual. Mas será que é possível ser igual? Será que é possível pegarmos toda a fortuna, todo o dinheiro, toda a posição social do planeta e dividir paulatinamente para todos os habitantes deste planeta de igualdade? Vejamos. Na lei da social, na lei da sociedade, que esse tema se encontra também no livro dos Espíritos, onde se fala sobre a lei da sociedade, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 8, desigualdade da riqueza. E aí vem alguns questionamentos nossos, que por sinal são muito relevantes. Porém, será que tem fundamento realmente a todos esses questionamentos? Então vejamos aí, algo que nós muitas vezes nos perguntamos. Perguntamos por quê? Porque vemos tanta desigualdade no planeta, no mundo, na vida social nossa, que ficamos a questionar. E esses questionamentos vêm através de perguntas. E essas perguntas, por exemplo, por que todos os homens não são igualmente ricos? Será? Por que é que todos os homens não são igualmente ricos? Quando a gente fala de riqueza aqui, nós estamos falando da riqueza monetária. Nós estamos fazendo a riqueza de bens. Não estamos falando da riqueza espiritual. Porque você pode ser paupérrimo financeiramente, mas ser rico espiritualmente. Esta talvez tenha sido a grande colocação que Jesus nos fez. A riqueza não passa simplesmente pelo lado físico, pelo lado monetário, pela casa bonita, pelo carro bonito, pelas vestes bonitas, pela aparência bonita, enfim. Nós é que trazemos isso através das contingências do nosso orgulho e vaidade, prepotência e ambição. Mas, diante disso, esse questionamento é bem interessante. Já pensemos nisso? Paramos para pensar? Por que é que todos os homens não são igualmente ricos? Você iria pensar. E pensarmos assim, fulano nasceu num berço de ouro, como se diz assim normalmente, né? O outro nasceu, nem berço tinha. O homem mais cultuado, o homem mais colocado como um Messias, como, enfim, como nosso mentor espiritual e material também que foi, porque passou por aqui Jesus, nasceu em que tipo de berço? Numa manjedoura. Nasceu em um lugar paupérrimo. E assim mesmo ele teve todas as condições e todos os méritos os quais trazia dentro dele espiritualmente. Tentando mostrar que através desse evangelho, mesmo passando pela situação que ele passou e que ele estava, e cada um que nós estamos na posição que nós estejamos, possamos ter realmente a verdadeira propriedade, que é outro tema, outro item que tem também desse próprio evangelho. Mas aí vem outro questionamento. Não são igualmente inteligentes? Olha lá. Para que nós possamos todos termos a mesma capacidade financeira, teríamos que ser todos inteligentes, de uma intelectualidade linear. Nós somos assim? Somos? Vocês vão ver que não. É só você olhar no contexto de sua família. Dentro da sua família, da nossa família, quais são aqueles que
evoluíram, quais são aqueles que estagnaram, quais são aqueles que não desenvolveram nada, quais são aqueles que tiveram aptidões, quais são aqueles que tiveram desembaraço em suas virtudes, qualidades materiais e espiritual também. E aí nós vamos ver que tudo isso tem um motivo de ser. Não cai uma folha de uma árvore se não for no seu dia correto, no seu dia certo, permitido por Deus. Mas aí vem um outro questionamento também. Não são igualmente ativos, laboriosos para adquirir? Ora, para adquirir riqueza, para ser sábio, para ter conhecimento, tem que ser o quê? Ativos, laboriosos. Mas essas pessoas, elas são todas do nosso planeta ativas e laboriosas? Ou tem aquele que fica em casa esperando que a cesta caia na sua mão? Tem aquele que fica esperando que os outros façam por ele e ele só chega no final só para se locupletar, porque trabalhar, fazer, acontecer, ele não faz. Ou ele não quer. Tem dificuldades com a lei do trabalho, que é uma lei que se encontra também nesse próprio capítulo. Outras questões também. Não são igualmente moderados e previdentes para conservar? Olha lá. Para termos tudo isso, nós teríamos que ter também ser o quê? Moderados. Será que somos? Previdentes. E para conservar aquilo que se adquiriu, aquilo que se lutou, aquilo que se buscou. Muita gente tira até na loteria esportiva sozinho e no espaço de alguns anos se torna novamente pobre financeiramente. Porque não soube fazer aplicação, não teve o que? Inteligente, capacidade, não soube ser previdente, não soube ser moderador. Para que pudesse fazer dessa fortuna, desse dinheiro adquirido através, no caso do exemplo, da loteria, ele conservar, manter e continuar na sua horizontalidade. Mas começa subindo e descendo, e nas descidas, muitas vezes não temos força de subirmos ao ápice. Mais outros questionamentos. Por que Deus a dá a pessoas incapazes para frutificar para o bem de todos? Olha lá. Porque Deus não dá essa fortuna a pessoas capazes para frutificar ao bem de todos. Ora, isso ele faz. Cai na mão de quem? A cada pessoa que essa fortuna chega, houve um contato espiritual do processo reencarnatório de que iria chegar essa fortuna em suas mãos, iria passar por esse estágio. Agora, o que vai se fazer com ele? O que farás com a fortuna que receberes? Muitas vezes está dentro da nossa programação de fazermos N coisas e mudamos completamente. E não fazemos nada daquilo que seja social e fazemos tudo aquilo que seja primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o resto que fique com as migalhas que possam porventura cair de minha mesa. Não é assim? Possivelmente, esta é a grande razão de estarmos aqui nesse plano Terra, num planeta de expiação e provas, um planeta que estamos aí à mercê da transitoriedade diante da pandemia, para que nós possamos, quem sabe, nos corrigirmos, nos consertarmos. E eu faço um questionamento a vocês e a todos nós. Vamos nos corrigir? De que forma será o novo normal para cada um de nós? Ou já vivíamos no normal e ainda não estávamos sabendo ainda que tipo de normal é esse? Mas o que nós vemos é que a maldade continua, a corrupção continua, o mal-estar continua, os crimes continuam, né? A ordem pública continua, enfim, queremos continuar levando vantagem em tudo, mesmo sabendo que não temos capacidade nem condições. Mas queremos estar no pódio, sem ser merecedor. Para Deus, só chega lá o merecedor. Mas para aqui no plano Terra, infelizmente, ainda vai a velha lei da vantagem. Vantagem em tudo que nós estamos fazendo. Outra prerrogativa. É através do livre-arbítrio que ele alcançasse por sua própria experiência a destinação do bem e do mal. E que, ser a prática no bem fosse o resultado dos seus esforços e sua vontade. Essa é a tônica. Livre-arbítrio.
Mas para nós arbitrarmos, nós fazemos a contenção do livre-arbítrio, mas temos que ter força, vontade, coragem, determinação, fé, perseverança. Aí caímos naquela prerrogativa de Jesus do tripé: benevolência, indulgência, perdão. Será que nós praticamos tudo isso para adquirirmos realmente essa grande propriedade que nós estamos buscando? Tudo isso está dentro do livre-arbítrio. Olha lá o que eu falei do exemplo do cara que tirasse sozinho na loteria. Livre-arbítrio. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que ele quer. Ninguém vai dizer a ele, faça-se a luz. Não, não. Vai se dizer a ele é que vai dizer, eu é que vou fazer. Ninguém vai mandar o que eu fazer. Nem que essa colocação, nem que essa palavra tenha vindo do alto, né? Mas a gente nunca dá ouvido àquilo. Nós dizemos normalmente, o telefone toca de lá para cá, mas acontece, quando ele toca de lá para cá, tem que ter alguém aqui, atento, com sua sensibilidade, com suas emoções aguçadas, para que possa fazer o atendimento desse telefone. E muitas vezes ele toca, mas não toca no nosso sininho. Ele não badala, porque o toque é sutil, espiritual. E nós achamos que o toque tem que ser trrrim. E hoje em dia não existe nem mais esse trrrim. Existe músicas, existe outro toque através dos celulares da vida, da tecnologia. Mas adiante ele diz o quê? A fortuna é um meio de prová-lo moralmente. Olha, a grande questão de estarmos aqui nesse planeta hoje é a falta dessa coisa chamada moral. Faltando isso, falta tudo. A fortuna chega em nossas mãos e a gente, por contingência da falta da moral, nós começamos a converter ela em todos os outros predicativos do mundo material, sem levarmos em consideração aqueles necessitados que estão precisando tanto daquilo que eu poderia ofertar, fazer, mas eu me nego a fazer porque é meu, primeiro meu, segundo meu, terceiro meu e o resto continua sem ninguém perceber. Infelizmente é isso, né? É poderoso, meio de ação para o progresso. Então a gente começa a perceber que tudo isso é um meio de ação para nós progredirmos. Nós queremos progredir, mas de que forma nós queremos progredir? A tecnologia está aí. 5G já está aí. Já está se falando do 6G. Ora, tecnologia avançadíssima. Onde todos nós seremos chipados, onde todos nós seremos direcionados, onde você já não é mais um CPF, você é um número simplesmente. E que alguém, em algum lugar, sabe o que você está fazendo, sabe todos os direcionamentos de sua vida. É como se você fosse um teleguiado por um alguém. Mas o plano espiritual já faz isso em cada um de nós. Tanto os nossos amigos espirituais como os nossos obsessores espirituais. Já sabem onde Marcos está. Está hoje fazendo uma palestra numa rede social. Então, para que nós possamos nos colocar diante disso aqui, nós temos que estarmos o quê? Preparados para isso. É por isso que a ação da prece, ela é benéfica, ela é salutar em nossas vidas, para que a gente esteja sempre com um anteparo diante de todas as dificuldades que nós sabemos que vamos passar. E vamos passar e teremos que ter aquela grande proteção divina. Um outro questionamento que ele faz é adquirida pela sua conquista pessoal com esforço, vontade e determinação. Fique sentado em casa. Olha lá a ordem qual é. Fique em casa. Será que você ficando em casa vai resolver todos os seus problemas? Será que você ficando em casa vai transportar montanhas de um lado para o outro? Quantas pessoas se suicidaram nesse fique em casa? Quantas pessoas levaram-se aos processos obsessivos, mais ainda? Quantas pessoas entraram em derrocadas finais de suas vidas? Porque não adquiriram a sua conquista pessoal, isto é, não tiveram esforço, vontade própria e determinação. Tudo isso, esses três, juntos se chamando fé. Não tiveram fé. Ou melhor dizendo, como alguns dizem, não tiveram Jesus no seu coração para fazer a transformação. E é essa transformação que nós estamos precisando urgentemente. Um outro questionamento: se todos fossem afortunados, ninguém queria trabalhar. Quem é que iria tirar o lixo da sua porta? Os seus dejetos que você coleta durante o dia todo e bota num saquinho de lixo, ou bota numa vasilha, ou bota num local condicionado,
para que o caminhão passe e venha aquele homem resgatar aquele lixo. Interessante, né? Nós estamos em casa, fica em casa, mas o lixo nunca deixou de passar. Será que aquele rapaz que está passando no carrinho do lixo, ele está realmente totalmente imunizado do Covid? Pegando o lixo da sua casa, das nossas casas. Qual foi a vacina que ele tomou? Interessante a gente começar a refletir sobre isso, né? Porque ninguém queria trabalhar, se fôssemos afortunados. Eu vou ser professor, vou ensinar o filho de A de B. Para quê? Todos são afortunados. Não precisa um de um outro. A moeda de troca não existiria. Sempre, quer queiramos ou não, sempre vai haver aquele necessitado, ou aquele menos necessitado, ou aquele mais necessitado, e aquele ponderado, ou aquele menos empoderado, ou aquele mais empoderado, para que possa fazer fluir os canais e alicerce. Para que um possa estender as mãos e ajudar, porque estamos num plano desse. Estamos num imenso barco, a Arca de Noé. Só que essa Arca de Noé está completa de pessoas necessitadas. Sem contar o contexto que se encontra fora dessa grande arca. O mundo necessitando. De quem? De cada um de nós que estamos dentro dessa arca. Interessante, né? Refletirmos. E onde estaria a lei do trabalho? Do progresso. Que é trabalho, 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 sempre trabalho. Nós muitas vezes reclamamos que trabalhamos muito, mas a lei do progresso é trabalho. Se não houvesse essa lei do trabalho, que é o progresso, que puxa o trabalho, seja ela de que ordem seja, o mundo não estaria evoluído da época de Jesus. Ou melhor, vamos botar mais para trás, da época de Moisés para cá, quanto o nosso mundo evoluiu. As distâncias diminuíram pela tecnologia dos aviões. As comunicações diminuíram pelo telefone, hoje pelo celular, né? Hoje pelas redes sociais, que nós abrangemos o que? Uma multidão, uma infinidade de países. Essas lives que nós fazemos muitas vezes, essas palestras que fazemos, vão para o outro lado do continente, para a Europa, para a Ásia, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, enfim. É só a gente colocar um dedinho e vai embora para aquele local. Quanta tecnologia nós abstraímos para cada um de nós. Tudo isso diante da lei do trabalho. Se ficássemos em casa, teríamos esse progresso todo? Não. O nosso corpo precisa de movimento, movimentação. Se ele ficasse parado, ele ficava travado. Não é verdade? Então, tudo isso faz parte desse contexto. Porque há ricos e pobres. Pela misericórdia da própria evolução espiritual e material do planeta, e haverás ricos e pobres. Porque faz parte do contexto. Porque cada um deve trabalhar no seu turno. Olha lá, cada um deve trabalhar no seu turno. Nesse turno hoje eu estou trabalhando dessa forma, no outro turno o outro está trabalhando de outra forma. Vejamos o exemplo que eu dei do rapaz que pega o lixo da coleta de lixo. Ele está trabalhando. E todo trabalho é digno. Porque todo trabalho honesto, desde que seja práticas honestas, eleva-nos à nossa evolução material e espiritual. Não existe trabalho que não seja sem a sua honestidade. A partir do momento que ele é honesto, ele passa a ser um trabalho de progressão material e espiritual no nosso planeta e fazendo com que o nosso planeta possa atravessar ciclos e ciclos como hoje, agora, estamos atravessando um processo de transição. A pobreza é para uns prova da paciência e resignação. Com certeza. Você sabe o que é você se levantar de manhã e não ter um pão para comer? E ter um copo de água para você encher a barriga só? Pois eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Comer uma vez, escolher qual o momento que você iria comer. Aquela comida dividida para 6. E minha mãe ficava com a última parte, e essa última parte a gente ainda pegava um pedacinho do bolinho de feijão que ela fazia. E ela tinha o maior prazer em dar, mesmo ficando com fome. Isso está na realidade nossa. Significa o quê? A condição de pobreza ela sempre vai existir. Até agora possamos ter o quê?
A paciência e a resignação. A paciência de querer crescer, de acreditar, de ter fé. Alguns poderão escutar o que eu estou falando e dizer, não, não é assim não, tem que dividir, tem que fazer, tem que ir à luta, tem que... Claro que se tem que ir a fazer tudo isso, mas pacientemente e resignadamente. E resignadamente não é ficar em casa trancafiado. Não é colocar uma burca no rosto e ficar sem respirar. Oxigênio. Respirando o quê? O gás carbônico que você está jogando de fora para o pano no seu rosto e respirando novamente o gás carbônico. Altamente tóxico e nos intoxicando. Esse é o processo. Mas aí nós vimos que a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Madre Teresa de Calcutá não comia, não dormia, porque ela tinha um problema muito sério na coluna. Ela recebeu uma cama, e cuja cama que deram a ela passou para os doentes, porque ela não deitava, ela ficava sentada, dormia sentada. Exatamente. Ela dormia sentadinha numa cadeira, muito desconfortavelmente, mas era um lápis na mão de Deus, assim como ela disse. Então, diante de tudo isso, Deus é justo em dar a riqueza a certas pessoas? Claro, a justiça de Deus ela prima por isso aí, né? Mesmo que você seja injusto para com o Pai Criador, mas ela chegou na sua mão muitas vezes pela providência divina, pelos caminhos que você tomou, desde que tenha sido licitamente. Olha lá, licitamente, porque aquilo que é ilicitamente que chega em nossas mãos, fique certo, chegou, mas vai perder. Amanhã ou mais tarde vai perder. E aqueles que herdam muitas vezes aquela riqueza depois que papai e mamãe desaparecem, passa para o plano espiritual, observem quantos e quantos casos nós observamos que a família, os filhos fazem um tsunami naquela riqueza toda. Fica pó sobre pó. Porque não era mérito daquilo ali. Era transitório. E transitório, muitas vezes erradamente, por aquele pai que adquiriu aquela riqueza ilicitamente. E tudo que é ilícito passa a ser lisura, não, passa a ser perda para o plano espiritual e para o plano material. Então, a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. E todos os abusos cessarão por si mesmo quando homens se regenerarem pela lei da caridade. Ora, Jesus já nos diz, troca o mal pelo bem? Ou se troca o bem pelo mal? Não. Muitos estão falando hoje na nova mudança, no novo normal, no processo da pandemia. Quando a pandemia terminar, qual vai ser o novo normal? Está aí o novo normal. As pessoas continuam sendo as mesmas de sempre. Quem é mal, continua sendo mal. Agora, quem é bom, não passa a ser mal, não. Quem é mal ainda tem uma prerrogativa de tentar avaliar, mensurar tudo que passou. E quem sabe colocar a chave e girar a chave e o botão pegar para o lado do bem. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo agora para fazermos essa reciclagem em nossas vidas e fazer com que nós possamos mudar um pouquinho. E esse pouquinho de mudança, não vamos nos colocar na condição, eu vou mudar porque eu sofri. Não. A mudança para o lado do bem, ela faz parte do processo nosso de evolução. E evolução espiritual, porque acreditamos que neste plano que nós estamos é apenas um estágio de vida nosso. Nós estamos aqui passando apenas um pequeno estágio, um pequeno tempo, preâmbulo, 30 anos, 40, 50, 60, de acordo com a sua programação ou reprogramação no plano espiritual. E aí nós nos colocamos diante disso. Mas será que você, que está do outro lado, e eu que estou do lado de cá, nós temos essa consciência ampliada para este entendimento, neste momento, diante desses aspectos de nossa vida? Onde o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo tomam conta de tal forma que nós somos capazes de cometer todas as atrocidades em consequência de algo que a gente talvez não conheça nem
a fundo. E a gente acha, por ideologia ou não, que aquilo tem que ser o caminho. Pergunta-se, Jesus teve ideologia? Jesus escolheu. Poderia ter sido rico. E foi rico na condição que ele veio. Mas ofereceram a ele todas as potestades, todas as condições de ser um príncipe, um rei aqui na terra. Mas para que eles queriam ser um rei aqui na terra se sabia que a humanidade, as pessoas não, vamos dizer assim, não ostentariam, não obedeceriam de certa forma a esse rei? Você vê pelo exemplo. Por onde ele passou e curou, as pessoas, quando ele saía, as pessoas continuavam sendo o que eram. Está aí a pandemia. O sofrimento passou, as pessoas continuam sendo o que eram. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Essa é a tônica das posições sociais que nós nos encontramos. E aí, qual a verdadeira propriedade? A verdadeira propriedade, o que o homem traz para este mundo. Quando nascemos, o que foi que nós trazemos para este mundo? Chegamos nu aqui. Nascemos desprovidos de tudo. A primeira coisa que nós queremos é o quê? Gritarmos com um grito da misericórdia, dizendo eu quero comer. Porque ali dentro, 9 meses, 8 meses, ou 7 meses, o tempo que nós passamos ali naquele cockpit, naquela incubadora chamada útero, nós estávamos nos alimentando. E quando a gente abre a boca para o mundo, a gente quer o quê? Comer, saciar nossa fome, nossa sede, nossos desejos, nossas vontades. E aí, o que o homem traz para o mundo? Nada. Traz a ele só. Ele e seu espírito. Atrás de tudo que está brilhando, de tudo que acontece no planeta. Isso é que a gente faz. E o que o homem possui? O que é que nós possuímos? Nós possuímos virtudes dentro da gente. Mas só que essa virtude tem dois lados. É como se diz assim, dá com a direita que a esquerda veja, olha lá, ela está aqui. Uma está olhando para a outra. Uma é boa, outra é ruim. Então, se eu faço uma ação boa aqui, essa aqui vai dizer o quê? Olha as nossas ações, olha as nossas atitudes, o que estamos fazendo com as nossas vontades e ações. E aí, mais adiante ele coloca para a gente, o que o homem pode levar deste mundo. Você conheceu alguém que levou o carro quando desencarnou? Levou a vida? Boa que levava. Quantos nessa pandemia não teve nenhum direito de ser aplaudido pelos familiares, abraçado pelos familiares? Quantos em dizer assim, morreu de Covid, joga lá no buraco? A família não teve nem o mérito, nem a capacidade, nem a condição de chegar junto, porque disseram está contaminado, infectado, e você vai se contaminar, e automaticamente você ficou em sua casa, só recebeu a notícia que fulano desencarnou do Covid e foi enterrado. Isso é real. Aconteceu. E continuará muitos desses fatos, infelizmente, acontecendo. E aí, na chegada no mundo espiritual, quando nós chegamos no mundo espiritual, quanto tínhamos sobre a terra? Ora, casa, fortuna, império, tudo isso a gente tinha na terra. Chegou lá, nada. Não levamos nada. Que possui nessa ocupáveis? Tudo era ocupável a nossa vida aqui na terra, mas levamos nem a carteira, nem a identidade, nem o CPF, nem o cartão de crédito a gente leva. Não leva nada, a gente leva o conhecimento, tudo que ficou aqui, ó, tudo que nós aprendemos de bom e de ruim. Porque se você é uma pessoa ruim, quando você se passa para o outro lado, continua sendo essa mesma pessoa. Se você é uma pessoa boa, quando passa para o outro lado, continua sendo essa pessoa boa. Tudo faz parte do processo do que eu estou fazendo aqui. Não de onde eu vim, mas para onde eu vou. O que eu estou fazendo aqui, que vai me levar para onde eu vou. Né? Foste príncipe ou operário? Não se tem esse questionamento. Não importa se tu estava no pedestal ou se estava lá embaixo. Importa são as nossas ações e atitudes que nos fazem chegar a isso. O que dela trazeis? Trazemos o quê? O que é que trazemos na nossa bagagem? Nem bagagem a gente leva, mas a gente leva tudo aqui na consciência nossa. Dentro de nossas consciências a gente leva essa bagagem. Computamos não seus títulos, mas soma de nossas virtudes. Títulos, fica para a terra. Doutor, ó o anelão, ó. Honoris causa, seja lá o que for, fica aqui. Porque do outro lado, tu, eu, nós seremos simplesmente
um número, seremos simplesmente um espírito que se encontra numa posição de necessitado. Essa é a grande realidade. E diante disso, os lugares não são comprados, e sim conquistados pelos bens que se fez. Nenhum lugar no plano espiritual será conquistado, será passado, será realmente computado da forma como nós muitas vezes nos locupletamos aqui na Terra. Tudo será compatível com os bens que nós fizemos, com aquilo que você fez de bom. Então continue fazendo o que é bom. Então, meus caríssimos irmãos, Jesus tem essa proposta para cada um de nós. Sejamos Ele. Vamos imitá-lo. Vamos tentar fazer com que nós possamos, um pouquinho, um cadinho só, para tentar imitar Ele. Mas imitar uma boa imitação. Não uma imitação de fake news, mas pelo menos uma imitação que você possa sentir bem, de bem com a vida. E sentir de bem com a vida é abraçar esse Evangelho e seguir esse caminho, norteando-nos diante dessa prerrogativa que Jesus coloca para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ou como a ti mesmo, como nós queiramos, mas sempre lembrando que Jesus está no comando. E ele diz uma frase muito bonita para cada um de nós: brilhe a vossa luz, que a vossa luz, que a nossa luz, possa brilhar sempre nas ações boas que nós possamos fazer. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre.